Sempre que a gente lembra da Série C de 2006, a gente fala que era um timaço com Marcelo Moreno, Índio, Leandro Domingues, Bida, Davi Luiz e tudo mais. E aí quando a gente fala isso, pra quem tá de fora, parece, ou pra quem não acompanhou na época, né, pra quem era mais novo, parece que foi um campeonato fácil. Mas será que foi mesmo? Quem acompanhou na época lembra que foi um campeonato complicado, que a gente chegou a precisar de uma sequência absurda de resultados para subir e foi o que a gente conseguiu. Então hoje eu vou começar aqui uma pequena retrospectiva dessa Série C de 2006 para a gente ter uma noção de como foram os grupos, como era o formato e tudo mais. Então deixa o like, espalha pra galera, lembrando que esse vídeo tá saindo primeiro pra galera a partir do plano Leão da Barra, que já tem acesso antecipado aos vídeos. Esse vídeo tá saindo no sábado, mas eu tô gravando na quinta, porque amanhã sexta-feira eu vou viajar. Lembrando que vai sair também a série de Futebol Manager aqui no canal e também vai sair a tier list das camisas rubro-negras que eu vou fazer com o Yuri, com esse vídeos, tá? A gente vai gravar um vídeo junto. É isso, segue @PenaVerdeShop, usa o meu cupom Canto Rubro Negro, tudo maiúsculo, para o seu primeiro depósito na casa de apostas ser dobrado em até R$200. Hoje tem rodada, hoje tem live também, 8 da noite, com Paulo, analista, Ítalo Amorim, Júnior do ECV Stats e Ícaro Análises, pra gente destrinchar um pouco mais as características dos novos contratados. Espero você, tá? Eu sou Leonardo Santiago e vai começar mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Bom, para quem não sabe como é que a Série C funcionava, a gente tem aqui as tabelas e os grupos. A primeira fase tinha 16 grupos com 4 times cada. Hoje a Série C tem 20 clubes no total, a gente sabe disso, grupo A e grupo B. Na época eram 16 grupos com 4 times cada. O Vitória, vou colocar aqui o grupo, o Vitória caiu no grupo 8, que era o grupo de Alagoas, do estado da Bahia e de Sergipe. A gente estreou no Batistão contra o Pirambibes, empatou em 1-1, o gol foi de Índio. Eu vou colocar a escalação desse jogo. Nesse dia o Vitória entrou em campo com Carlos Vitor, Apodi, Sandro, Davi Luiz e Alisson, Rincon, Jair, Índio e Leandro Domingues, Paulo Matos, Marcelo Moreno entrou no lugar dele e Mendes, que hoje está na Federação Baiana, inclusive de futebol. E o nosso treinador era Fito Neves, que veio com muita expectativa por conta da campanha que fez aqui em 1993. O jogo foi no Batistão. A mecânica é muito simples de entender, né? São 4 em cada grupo e passam os 2 primeiros. Na segunda rodada, a gente venceu o Ipitanga por 3-0 no Barradão. Nessa partida, os gols foram marcados por Índio 2 vezes e Jair, ou seja, Índio nas 2 primeiras rodadas já havia marcado 3 gols. Na rodada seguinte, o Vitória empatou em 3-3 com o Coruripe e com isso chegou a 7 pontos no grupo, tá? A partida foi fora de casa e os gols foram marcados por Jorge Henrique, Leandro Domingues e Marcelo Moreno, que fez o seu primeiro gol na Série C. Logo depois, o Vitória enfrentou o Coruripe de novo e venceu no Barradão por 1-0 com o gol de Alisson. Quem acompanha lembra, ou melhor, quem acompanhava lembra, que Alisson era um lateral muito contestado pela torcida e que sempre chegava um lateral novo e a gente falava, dessa vez Alisson vai pro banco. E Alisson não foi pro banco, nem na Série C, nem na Série B de 2007. E com isso ele acabou subindo também. Se eu não me engano, na Série C ele chegou a oscilar em alguns momentos entre titular e reserva, mas na Série C ele foi o titular. A gente venceu por 1-0 e aí depois, finalmente, o Vitória perdeu a sua primeira partida. O Vitória tomou 2-1 do Ipitanga, lá em Madre de Deus. Mais uma vez, quem marcou foi Marcelo Moreno, ou seja, Marcelo Moreno e Índio começaram a Série C muito bem. Na última rodada, o Vitória venceu o Pirambibes por 2-0 e chegou a 11 pontos. O que é curioso aqui é que se o Vitória perde esse jogo, o Vitória não passava de fase, a galera deve lembrar disso. O Pirambibes iria para 10 pontos, o Vitória perdendo ficaria com 8 e o Coruripe empatou, ficando com 11, ou seja, o Vitória terminaria em terceiro do grupo. O Vitória perdeu apenas uma partida, porém chegou no Barradão sabendo que se perdesse para o Pirambibes estaria eliminado. No entanto, um empate já classificava o Vitória, já que o Vitória ficaria com 9 pontos, o Coruripe ficaria com 11 e o Pirambibes com 8. O Vitória passaria em segundo lugar e mudaria todo o contexto da próxima fase. Vamos lá. Os gols dessa última partida foram marcados por Índio e Bida. Vamos agora para a segunda fase da competição. Índio, inclusive, acabou a primeira fase com 4 gols marcados. Na segunda fase, o Vitória acabou caindo no grupo 20 com os estados da Bahia, Ceará, Pernambuco e Sergipe e estreou vencendo o Porto por 3-0. Pois é, quem marcou os 3 gols dessa partida foi um tal de Índio, não sei se vocês conhecem. Na sequência, o Vitória sofreu o seu primeiro revés no Barradão. O Vitória perdeu para o Confiança por 2-1. O gol do Vitória foi marcado por Marcelo Moreno e na sequência, o Vitória também tomou 3-2 do Ferroviário. Foram 2 jogos
jogos seguidos no Barradão, onde o Vitória perdeu os dois e se complicou naquele momento. Os atletas que fizeram os gols nessa derrota por 3-2 foram Reinaldo e Mendes. Com isso, o Vitória não estava bem no grupo e precisou sair para vencer o mesmo Ferroviário que ele tinha perdido no Barradão e conseguiu vencer por 3-1. Os gols dessa partida foram marcados por Itamar, Leandro Domingues e Xavier. E na sequência, o Vitória venceu Confiança no Batistão. Confiança esse que o Vitória havia perdido no Barradão, ou seja, o Vitória conseguiu recuperar os pontos. O Vitória havia perdido para o Confiança e para o Ferroviário no Barradão, porém conseguiu vencer do Ferroviário fora de casa e do Confiança no Batistão por 3-0. Os gols foram marcados por Mendes, Leandro Domingues e Marcelo Moreno. Leandro Domingues que começou a de fato se destacar ainda mais nessa Série C. Depois disso, o Vitória venceu o Porto por 2-0, com gols de Leandro Domingues e Davi Luiz, seu primeiro gol na Série C. Quando a gente vê a tabela e vê o Vitória com 12 pontos na primeira colocação, parece que foi um grupo tranquilo, mas não foi. A gente chegou a perder 2 seguidas no Barradão. Imagine, Deus me livre e guarde, imagine hoje em dia se isso acontece, o nosso desespero em precisar e buscar pontos fora. E o Vitória foi buscar e ganhou a última no Barradão e com isso conseguiu dar uma pequena arrancada, já teve uma certa arrancada aqui e conseguiu passar para a próxima fase junto com o Ferroviário. Lembrando que, mais uma vez, se o Vitória empata com o Porto no Barradão, ele passava de fase, mas passaria na segunda colocação, o que mudaria todo o contexto da próxima fase mais uma vez. Se você assistiu até aqui, não esquece de deixar o like e espalhar pra galera, porque é importante, beleza? Tamo junto. A terceira fase foi apertada, a gente já começou tomando 3-2 do Tunaluso. Índio esteve aqui no canal falando que esse jogo foi complicado, um calor absurdo, a arbitragem atrapalhando, uma série de coisas que atrapalharam o Vitória. Esse jogo foi inclusive pela manhã, a gente acabou perdendo por 3-2 e logo na sequência a gente empatou em 1-1 com 13, ou seja, o Vitória começou a terceira fase sem ganhar. Contra o Tunaluso, Mendes e Marcelo Moreno anotaram os gols e logo depois contra o 13, o Vitória empatou no Barradão com gol de Mendes. Logo depois o Vitória conseguiu vencer o River por 3-2, aquele River mesmo do Piauí que a gente enfrentou em 2020. Os gols do Vitória foram marcados por Índio 2 vezes e Leandro Domingues. A gente já pode ver que Índio e Leandro Domingues passaram a ser fundamentais nessa reta final, né? Já ficou muito claro. E logo depois o Vitória saiu para enfrentar esse mesmo River e ganhou por 4-3, foi um jogaço. Nesse 4-3, os atletas que marcaram foram Alisson, Leandro Domingues, Marcelo Moreno e Preto, que chegou nessa reta final e foi um dos fatores determinantes para a gente conseguir melhorar na competição. Logo depois, o Vitória empatou com o 13 em 0-0 e ambos ficaram com a mesma quantidade de pontos. Pois é, o Vitória e o 13 tinham 8 pontos e o Tunaluso tinha 9 pontos. Ou seja, o Vitória precisava ganhar do Tunaluso para não depender de ninguém e venceu por 3-0. A gente pode ver na tabela que o Vitória tinha 11 pontos, ou melhor, acabou o grupo com 11 pontos, o 13 com 11 e o Tunaluso com 9. O Tunaluso perdeu para o Vitória na última rodada e se manteve com 9. Porém, o Vitória ganhou e foi para 11. Assim como o 13 ganhou do River e foi para 11. Então, na verdade, a última rodada chegou com o Tunaluso em primeiro com 9, Vitória e 13 com 8. Só que aí o 13 ganhou do River, o Vitória ganhou do Tunaluso e os dois passaram mais uma vez. Vocês podem ver que não foi um grupo fácil. Quem acompanhou lembra disso, a gente precisava ganhar do Tunaluso para não depender de ninguém, afinal de contas era o confronto direto. Se o Vitória empata com o Tunaluso vai para 10 pontos, o Vitória fica com 9, e aí o Vitória teria que torcer para o River ganhar do 13, o que não aconteceu porque o 13 ganhou. Então o Vitória só dependeu dele, só precisava ganhar. E ganhou. Lembrando que Mauro Fernandes chegou em setembro no Vitória e com isso ele foi o nosso treinador do acesso, não foi Fito Neves, que não ficou muito tempo por aqui. Nesse 3-0, os gols foram de Bida, Preto, Casagrande mais uma vez e Mendes. Vamos agora para a última fase, onde a gente vai ver mais uma arrancada, mais um grupo complicado. Vamos nessa. Na fase final, a gente começou vencendo o Brasil por 1-0. Gol marcado por um tal de Leandro Domingues. No Barradão, a gente enfrentou o Criciúma e empatou por 0-0 e tomou 3-1 do Ferroviário. A gente tinha aqui 4 pontos em 9. O gol desse jogo foi marcado por Marcelo Moreno. Logo depois, a gente pegou o mesmo 13 do outro grupo no Barradão e venceu por 2-0. Gols de Preto, Casagrande e Marcelo Moreno. Então vocês podem ver que, pelo menos em termos de gols marcados, Leandro Domingues, Preto, Marcelo Moreno e Índio foram fundamentais, né? E agora a gente vai ver a pior fase do Vitória no campeonato, a fase que nos colocou em uma situação complicadíssima. A gente tomou 2-1 do Ipatinga, depois tomou 2-1 do Grêmio Barueri no Barradão e perdeu um clássico para os caras no Barradão tomando 2-1. Aqui, essa sequência de 3 derrotas seguidas
foi um baque pesado. A partir daqui a gente precisou de uma arrancada muito absurda, que foi o que aconteceu. Contra o Ipatinga, quem marcou foi Alisson, quem marcou contra o Grêmio Barueri foi Marcelo Moreno e na sequência no clássico quem marcou foi Sandro. Se eu não me engano, o Vitória perdeu um pênalti ainda nesse clássico no Barradão e com isso a gente foi pra Feira de Santana precisando vencer e aí um tal de Leandro Domingues resolveu o jogo. O Vitória venceu por 2-1 e aqui começa a arrancada. Se a gente perdeu 3 seguidas, na 8ª, na 9ª e na 10ª a gente ganhou 3 seguidas, mas eu preciso trazer aqui pra vocês verem, vocês que são mais novos ou vocês que não lembravam, que não foi fácil não, bicho pegou. No clássico, os gols foram marcados por Leandro Domingues, mais uma vez, e Jorge Henrique. Logo depois, contra o Grêmio Barueri, o gol foi de Índio, no Parque Antártica. Índio falou, inclusive, na live que a gente teve aqui, que ele jogou esse jogo improvisado de lateral direito e marcou o gol do Vitória. E depois a gente pegou em Ipatinga no Barradão e deu 3-0, com gols de Leandro Domingues e Marcelo Moreno 2 vezes. Logo depois, a gente conseguiu mais uma vitória, pois é, a terceira vitória seguida. A gente ganhou do 13 fora de casa por 4-2. Leandro Domingues fez 3 e Marcelo Moreno fez 1. A gente pode ver que esses dois foram fundamentais nessa última fase, assim como o Índio também, né? Tá achando pouco? Aí vem a quarta vitória nossa seguida. O Vitória venceu o Ferroviário por 4-0. E aqui, irmão, foi o jogo do acesso. Leandro Domingues fez mais 3 que eu me lembro. E Índio fez mais 1. Ou seja, Leandro Domingues fez 6 gols nos últimos 2 jogos que eu citei aqui. E aí a gente vai para pegar o Criciúma e acaba tomando uma goleada. O Vitória foi enfrentar o Criciúma já classificado e teve em campo Emerson Apodi, Sandro, Alisson, Jean Holt, Davi Luiz, Bida, Preto Casagrande, Marcelo Moreno, Leandro Domingues e Wanderson. A gente teve aqui Índio e Garrinchinha entrando. O Leandro Domingues foi expulso logo no começo do jogo e com isso fez uma partida boa. Na última rodada o Vitória venceu o Brasil de Pelotas por 2-0 com 2 gols de Índio. Então é isso, galera, eu trouxe essa retrospectiva aqui para vocês verem como era o formato da Série C e que foi difícil sim. Em diversos momentos o Vitória precisava ganhar para passar de fase, precisou dar uma arrancada depois de perder 3 seguidas, ganhou 4 seguidas para conseguir se recuperar. Foi difícil, mas a gente tinha realmente um timaço. Deixa o like, espalha pra galera, obrigado por assistir, tamo junto, um abraço.